Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu ajudo pessoas a normalizar suas taxas de triglicerídeo e colesterol, sem deixar de comer o que gosta em 7 semanas. Eu sou Caliane Fonseca, nutricionista clínica, especialista em atenção primária à saúde, com foco no controle de triglicerídeo e colesterol. Então, primeiro eu quero esclarecer que triglicerídeo e colesterol são gorduras presentes no sangue, na nossa corrente sanguínea. Os triglicerídeos são a reserva de energia do nosso organismo. E o colesterol é uma substância essencial, né? Ela é uma substância gordurosa, essencial ao funcionamento normal do organismo. O tema da live de hoje é: estou sempre de dieta, mas meus triglicerídeos e colesterol não abaixam. Então, o que que é, né? O que que você considera como estar de dieta, né? Então, cada pessoa tem uma interpretação. Então, alguns interpretam que estar de dieta é parar de comer, né? É ficar longos períodos sem se alimentar. Então, restringe tudo da alimentação, né? Então, tem várias interpretações. Então, as pessoas, quando falam eu estou de dieta, nem sempre é porque ela tem um acompanhamento de um profissional, de um nutricionista. Ela quer dizer que ela está fazendo alguma coisa, né? Que está diferente do que é o habitual dela. E às vezes, esse modo da gente interpretar ou de pensar, ele pode estar um pouquinho distorcido, porque estar de dieta não quer dizer que eu vou parar de comer, né? Então, existe essas possibilidades, né? Dependendo da interpretação que a pessoa faz. Então, eu já vi muitas pessoas falando: olha, eu faço dieta a semana inteira. Então, quer dizer que ela regula a alimentação, ela diminui a concentração da comida dela, ou ela passa muito tempo sem se alimentar durante a semana. Quando dá o final de semana, eu não consigo fazer dieta. Aí passa o final de semana, né? Então, depende muito dessa forma, né, de interpretação. Então, estar de dieta, o termo quando a gente fala que está de dieta, ele seria mais oportuno, vamos colocar assim, ele estaria um pouco mais adequado se tivesse um acompanhamento nutricional, um acompanhamento de um profissional. Agora, simplesmente você mudar a sua rotina não quer dizer que você está de dieta, né? Ah, você está fazendo alguma restrição. Pode estar fazendo, às vezes, uma restrição daquilo que você gosta de comer, né? Ah, pode estar restringindo, por exemplo, às vezes a comida, o alimento doce, um açúcar, né? Então pode acontecer algumas restrições ou diminuir a quantidade do alimento, né? Mas não que ela seja suficiente para você, que ela esteja adequada para você, porque o termo dieta é exatamente isso que quer dizer, estar adequado para você, para a sua condição física, para a sua condição clínica, para a sua condição nutricional. Então, fazer uma dieta, o nutricionista, ele faz todos esses cálculos, ele interpreta tudo isso. E às vezes isso sai uma fala tão espontânea, né, das pessoas: ah, eu faço sempre dieta. Faço a dieta da lua, eu faço a dieta da sopa, eu faço a dieta da maçã, eu faço a dieta do suco, então eu faço a dieta de tal artista. Então, não quer dizer que ela está adequada para você. Então, esse termo, ele é variável, né? Então, essa interpretação que a gente precisa pensar de como está, né? Do que você está dizendo que é estar de dieta, e estou de dieta, mas meu triglicerídeo, meu colesterol não abate, né? Então, existe problemas da gente fazer dietas restritivas, né? Sem acompanhamento nutricional. Então, normalmente, quando não é acompanhado de um profissional e você faz alguma dieta de restrição, a gente consegue, o que a gente consegue literalmente, às vezes é perder peso, consegue, às vezes até perder peso, se é esse o foco da pessoa, porque normalmente a gente perde líquidos. E aí acaba depois o peso voltando, que a gente chama do efeito sanfona, né? Então, além disso, a gente pode ter outros problemas, como, por exemplo, queda de cabelo, as unhas ficarem frágeis, quebradiças, descascando, né? A pele ressecada, ou a pele cheia de espinhas, dificuldades para dormir, dificuldades em evacuar,
dores de cabeça, tonturas, desmaios, né? Cansaço, irritabilidade, esse é muito comum, né? A pessoa que faz uma dieta restritiva ficar insuportável, com um mau humor muito grande e uma irritabilidade à flor da pele, né? Principalmente quando faz restrições. Alterações do ciclo menstrual, no caso de mulheres, anemia, né? E também podemos ter hipovitaminoses. Então, é o problema da gente fazer uma dieta restritiva sem ter um acompanhamento de um profissional, tá? Então, a gente pode ter tudo isso como causa, né? Não é causa, como consequência de uma dieta feita sem ter acompanhamento, né? Então, esses são os problemas que podem acontecer. E quais são as consequências dessas dietas quando se faz a longo prazo? Normalmente, as pessoas que falam que faz dieta, ela não consegue fazer por muito tempo, sem o acompanhamento. Logo ela para, ela não consegue se manter. Já existem estudos que falam que 95% dos casos, principalmente das pessoas que fazem dietas restritivas, elas fracassam. Elas não conseguem se manter nessa continuidade. Por isso que a gente escuta sempre assim: vou iniciar na segunda, né? Na próxima semana, no próximo mês, né? Porque não consegue manter. E aí tem um sentimento muito grande de frustração, né? Porque eu estou tentando e eu não consigo, e às vezes eu consigo, como um efeito sanfona, às vezes até um ganho de peso maior, ou todos esses problemas que eu coloquei para você. Também, quando faz isso ao longo prazo, nós podemos ter danos psicológicos, tá? O ganho de peso que eu já coloquei para vocês, a diminuição do metabolismo basal, que aí a gente fala assim, meu metabolismo está lento, meu metabolismo ele está baixo, né? Principalmente quando ela tem uma restrição em calorias, quando a gente vai diminuindo muito as calorias. Normalmente, um padrão de dieta, ela vai girar em torno de 1.800 calorias, mais ou menos, para a mulher, o homem de 2.300 calorias. E aí, se a pessoa passa por muito tempo ingerindo, por exemplo, 600 calorias, pode acontecer essa redução do metabolismo, porque o nosso organismo tem a necessidade de energia e do alimento. E aí, se a gente passa a ingerir uma quantidade inferior a isso, a gente acaba tendo uma mudança, né, no nosso metabolismo para que o nosso organismo funcione de uma forma correta e consiga se manter. É um problema muito sério, gente. Então, a gente precisa ter essa atenção voltada, principalmente essas dietas a longo prazo. Também nós temos transtornos alimentares, né? Compulsão pode acontecer depois de um longo período de dieta, a pessoa ficar compulsiva pelo alimento, né? Nós podemos ter bulimia, que é o ato da pessoa ingerir e depois provocar o vômito, né? Para colocar esse alimento para fora. Nós podemos ter anorexia, que a pessoa não se enxergar da forma correta no espelho e ela sempre se enxerga acima do peso. Então, isso tudo pode acontecer com dietas restritivas por um longo prazo. Também podemos ter carências nutricionais, de vitaminas, né? Hipovitaminoses, carências de sais minerais, né? Carências dessas vitaminas, e aí provocando doenças por conta disso, né? Anemia é uma delas. Então, uma alimentação restritiva, a gente pode ter uma diminuição da vitamina B12 ou da vitamina C ou do ferro e provocar uma anemia, né? Mulheres que deixam de menstruar, que passam período a uma mulher normal, e aí ela começa a fazer uma dieta restritiva e simplesmente a menstruação some, né? E aí, por conta dessas carências. Então, nós precisamos ter um olhar mais crítico, né? Precisamos perceber que o falar, estar de dieta, ou a gente tentar fazer isso sem o acompanhamento, nós podemos ter consequências graves na nossa saúde. E, inclusive, o aumento das taxas de triglicerídeo e colesterol. Ao invés de você conseguir, fazendo esses tipos de dieta, ao invés de você conseguir reduzir essas taxas, elas irão aumentar. Tá? Então, assim, precisamos de ter essa noção, de ter esse conhecimento, né? Por isso que eu estou aqui hoje passando para vocês essa informação.
E por que que eu falo da dieta restritiva, né? Por que que eu uso esse termo? Porque restringir. Porque restringir significa diminuir, reduzir, limitar, tornar-se menor. Seja um nutriente, seja a alimentação como um todo, seja qualquer tipo de alimento. Então, a gente passa a ter alguma restrição. E essa restrição, se não for acompanhada, pode trazer consequências, né? Então, a alimentação, né? Em alguns casos, nós precisamos entrar com uma dieta restritiva. Quais são esses casos? Em problemas em que a pessoa tem uma alergia ou intolerância a um determinado nutriente. Vou dar o exemplo para vocês agora da doença celíaca, né? Então, a pessoa tem intolerância ao glúten. Ela fez exames e comprovou que ela não pode comer nada que tenha glúten. Então, ela deve ter restrição dos alimentos que tenham glúten. E quais são esses alimentos, né? A gente precisa estar diminuindo, no caso, o trigo, o centeio, a cevada, o malte, a aveia, porque esses alimentos, eles têm o glúten na sua constituição. Então, todo e qualquer alimento derivado desses cereais, né, vindo desses cereais, vai ter um risco para a pessoa que tem doença celíaca. Então, nós temos que restringir o glúten para que a pessoa possa melhorar a sua saúde. Nós temos também um outro caso que é muito comum agora, né, da intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite. Então, são alergias que a gente tem que restringir o leite. E aí, não pode comer nada que tenha o leite na sua forma, mesmo preparações ou receitas que vão o leite. Então, a gente tem que restringir esse alimento para que a pessoa possa ter uma melhora do quadro. Então, somente nesses casos que a pessoa tem um problema, que a gente vai ter que fazer uma restrição dos alimentos que ela tem alergia. Também temos casos, por exemplo, de pessoas que têm alergia ao ovo, então aí ela não vai poder utilizar o ovo na sua alimentação, né? Nós temos hoje vários tipos de alergias e intolerâncias. Então aí a gente vai fazer uma dieta específica para esse caso, para que a pessoa possa ter uma melhora como um todo da sua saúde. E aí sim, essa dieta restritiva, com acompanhamento, com orientação do profissional, vai trazer o benefício que aquela pessoa precisa. Porque se ela tem uma alergia e ela come um alimento que tem aquilo que ela tem alergia, ela vai ter uma reação. Alguns, por exemplo, quando a pessoa tem alergia ao camarão, né? Fecha a glote. A pessoa não consegue respirar. Então, ela precisa ser levada imediatamente ao hospital para que possa haver uma medicação para que ela possa conseguir respirar. Eu não sei se vocês já viram, já passaram por isso, ou conhecem alguma pessoa que tem alergia ao camarão e come sem saber, e acontece isso. Então, no caso, por exemplo, de outros na doença celíaca, ela pode ter uma diarreia, mas ela utilizando o glúten, sendo uma pessoa celíaca, ela pode ter problemas até não só no intestino, mas também danos cerebrais. Então, nós precisamos ter essa informação. Se você não tem nenhum tipo de restrição, então a sua alimentação ela tem que ser mais variada, mais com os alimentos, né? Com todos os alimentos, para que você possa trazer a nutrição essencial ao seu organismo. O nosso organismo tem a necessidade de vitaminas, de sais minerais, de carboidratos, de proteínas, de gorduras, né? Que eu já expliquei em outros momentos, né? Se você for no vídeo, você vai entender, né, os tipos de alimentos. Nosso organismo precisa de uma dieta que tenha esse equilíbrio, para que o nosso organismo possa funcionar bem. Agora, se tem uma restrição, eu preciso restringir aquele alimento para aquela pessoa que tem alergia ou intolerância. Agora, se você não tem essa necessidade. Então, usar o termo estou de dieta, né? Por exemplo, um celíaco, ele não vive de dieta, porque ele restringe o glúten. Não, ele faz a sua alimentação de acordo com a sua condição. E as pessoas usam esse termo estou de dieta com muita facilidade, né? É muito usual. Então, estar de dieta para baixar o triglicerídeo, você precisa de ter um acompanhamento e reduzir,
diminuir os alimentos corretos. Do contrário, não vai ajudar em nada. Você pode ainda aumentar as suas taxas. Então, para as pessoas que pensam, né, que fazer dieta é ficar sem comer, diminuir a quantidade calórica ao extremo, é pular a refeição, é passar longos períodos sem se alimentar, né? Ou, por exemplo, fazer jejuns sem acompanhamento, sem um profissional para orientar. Essa atitude, ela está errada. Você pode ter esses problemas que eu coloquei com você no início, as consequências, todos esses sintomas aqui, né? Ter todos esses problemas de queda de cabelo, de unha frágil, de pele ressecada, dificuldade em dormir, dificuldade em evacuar, dores de cabeça, tontura, desmaio, irritabilidade, anemia. Então, tudo isso pode acontecer. Então, fica um alerta para você. Se você está sentindo alguma coisa nesse sentido, você também pode estar se alimentando de uma forma errada sem saber. Então, se você sente isso e você não acha que, por exemplo, eu não estou fazendo dieta, mas a sua alimentação não está legal, isso é um sinal do organismo que ela não está adequada para você, que você precisa de procurar alguém para te ajudar. Porque não é comum a gente ter esses sintomas. O correto é o nosso organismo funcionar bem, né? Então, o nosso organismo, ele tem uma necessidade. Para ele se manter funcionando, nós precisamos de ter equilíbrio e nós precisamos de ter uma ingesta adequada para mim. Por exemplo, um homem faz academia, está com triglicerídeo e colesterol aumentado, é hipertenso, está acima do peso, né? Então, todas essas condições, todas essas características devem ser levadas em conta quando eu vou fazer um cálculo de uma dieta. Então, para isso, nós temos um cálculo, né? Que nós chamamos da RDA, que é a ingestão dietética recomendada, ou IDR, que é a ingestão diária recomendada, e aí nós vamos fazer para cada pessoa, né? Então, existe, por exemplo, uma quantidade de proteína, uma quantidade de carboidrato, uma quantidade de vitamina, uma quantidade de gordura. De acordo com esse cálculo que eu vou fazer a distribuição desses micro e desses macronutrientes de acordo com o sexo, de acordo com a idade, de acordo com o peso, de acordo com a altura, de acordo com as condições de saúde. A RDA, né, ela é a quantidade de nutrientes que deve ser consumida diariamente para atender às necessidades nutricionais da maior parte dos indivíduos ou de grupos de pessoas de uma mesma população sadia, de um determinado grupo ou gênero ou estágio de vida. Então, essas RDAs, elas são estabelecidas de acordo com essas faixas. E aí nós temos recomendações. No caso do cálculo de energia, de calorias, né, nós temos uma fórmula que nós aplicamos cada vez que a gente atende uma pessoa em consultório, que ela é muito conhecida, né, a fórmula de Harris-Benedict. Ela calcula do gasto energético basal. Vou só mostrar para vocês não precisam preocupar com isso não, para vocês entenderem que nutricionista também precisa entender de matemática. Então, ela tem que fazer esse cálculo. Então, tá aí a fórmula, né? Nós temos para o homem e para a mulher. E aí vocês vão perceber que é uma razão e junto aí eu coloco o peso, a altura e a idade. Então, ela é diferente no homem e na mulher. Então, eu faço esse cálculo do gasto energético basal através dessa fórmula. Então, aplico tudo e eu tenho um resultado. Esse resultado eu preciso estar multiplicando pelo fator de atividade física, que está embaixo aqui, olha. Fator de atividade física, se a pessoa ela é ativa, se ela é sedentária, se ela não é, qual o nível de atividade física, eu tenho que multiplicar. E aí eu tenho o gasto energético total, que é para atender o funcionamento total do organismo. Então, normalmente, a mulher, ela atinge cerca de 1.800 calorias. Um homem a 2.300, dependendo da condição dele. Por exemplo, uma pessoa que tem uma atividade física muito alta,
ela vai aumentando essa quantidade calórica. E é através desse tipo de fórmula que a gente consegue ver o necessário, né? Então, a gente não tira de trás da orelha, isso é comprovado, a gente vai fazendo esses cálculos para que a gente possa adaptar. E no caso dos micronutrientes, né, as vitaminas e os sais minerais, nós temos também recomendações, que são tabelas, olha, para bebê, criança, homens, mulheres, gestantes. Aí aqui a gente tem a niacina, nós temos também aqui a B6, eu só estou trazendo o exemplo de 2 vitaminas. E aí eu tenho a recomendação dia, né? Então também nós percebemos isso, né? E às vezes a pessoa está com algum problema de saúde, está com a hipovitaminose ou uma hipervitaminose. Eu vou ter que olhar essa tabela para que eu possa direcionar a alimentação dela para que possa resolver. Então, dessa forma, a gente consegue estabelecer uma normalidade, ajudando a pessoa a colocar. Água. Ai, só um minuto, gente. Então, voltando, lembrar aqui. Os micronutrientes, né? Nós vamos adaptar de acordo com a condição da pessoa, de acordo com o estado em que ela está. Então, aí nós vamos estar fazendo essas proporções e adequando, né? E nós temos também um limite que a gente chama de o L superior tolerável. É o máximo que a pessoa pode estar tomando, usando dessas vitaminas, desses sais minerais, para que ela não tenha uma toxicidade no seu organismo. Então, nós temos as RDAs e nós temos o limite máximo. E aí a gente vai fazendo de acordo com o gênero, né, o sexo, e o estágio de vida que aquela pessoa se encontra. E aí a gente faz toda essa proporção. E aí, também, né, no caso das pessoas terem alguma condição aí de, por exemplo, de querer ganhar peso, ou perder peso, ou manutenção do peso, nós vamos fazer o cálculo em cima dessa proporção. Eu fiz todo esse cálculo para vocês no Redis Benedict, via o fator de atividade física e eu chego num valor. E esse valor fechado, por exemplo, vou dar novamente o exemplo de 1.800 calorias. Então, esse seria o valor para que essa pessoa pudesse manter o seu peso, em cima daquele cálculo que eu fiz. Se ela quer perder peso, eu preciso colocar uma dieta abaixo de 1.800. Se ela quer ganhar peso, eu tenho que colocar acima. Se ela quer manter, ela tem que manter dentro de 1.800. E aí a gente faz proporções para que a gente possa ter a resposta do organismo. Por isso que é tudo muito bem calculado, né? Então, a gente não deixa a pessoa em restrição, a gente não deixa em carência de nenhum nutriente, a gente adapta a quantidade certinha de carboidrato, de proteína, de lipídio, para que o organismo funcione de uma forma correta. Então, não é simples, né? O que eu quero esclarecer para vocês aqui, que não é simples fazer uma dieta. Então, às vezes a gente escuta muito, doutora, não tem como você passar uma dietinha para mim? Uma consulta do nutricionista, normalmente, ela, no mínimo, às vezes a gente faz ela correndo em 40 minutos. Mas mesmo assim, eu não gosto de fazer isso. Não sou desse tipo de profissional. Normalmente a consulta vai de 1h30 a 2 horas. Isso é o tempo que a gente gasta em consultório para conseguir fazer todos esses arranjos para que a pessoa possa ter uma adequação certinha da sua saúde. Então, é um tempo, normalmente é esse que a gente gasta, de 1h30 a 2 horas. E nós fazemos muitas perguntas. Nós tentamos ver todas as informações para que a gente possa estar ajudando cada uma das pessoas a recuperar a sua saúde, né? Então, por exemplo, no caso do combate ao triglicerídeo e colesterol, a gente vai estar reduzindo, ajudando as pessoas a como fazer reduzir esses alimentos que aumentam as suas taxas, sem ter nenhum problema, sem causar nenhum desses problemas que eu falei para vocês numa dieta restritiva, né? Então, no caso do triglicerídeo e do colesterol, nós temos alguns alimentos que nós precisamos prestar mais atenção, né? São 3 alimentos
que normalmente eles estão associados ao aumento da taxa de triglicerídeo e de colesterol. E aí sim a gente precisa de fazer uma restrição. No caso das pessoas que estão com as taxas aumentadas. E aí todos os nutrientes eles precisam estar em harmonia dentro dessa adequação. Então, quais são esses 3 alimentos que eu preciso restringir, diminuir, reduzir, evitar? Não é fazer a dieta, né? Como é o tema da nossa live. Eu estou de dieta e não consigo diminuir o meu triglicerídeo, o meu colesterol. Não é simplesmente estar de dieta, né? Mas é poder diminuir esses alimentos para que você possa ter uma resposta às suas taxas, uma redução. Então, quais são? O açúcar, todos os alimentos que tenham açúcar na sua composição ou na sua preparação, que é adicionado açúcar, né? Então, a gente pode reduzir ele adicionado, por exemplo, no café, que a gente usa o açúcar simples, ou, por exemplo, num alimento que é rico em açúcar, um doce feito, né? Um doce de leite, uma goiabada, que tem uma quantidade maior de açúcar, né? Das bebidas açucaradas. Então, eu preciso reduzir os alimentos que contenham açúcar na sua formulação como um todo. Eu também preciso reduzir óleos vegetais. Então, que, por exemplo, nos alimentos, né, ultraprocessados, que tem lá o óleo vegetal, para ter mais tempo de prateleira, que é adicionado gordura hidrogenada, ou que é adicionado qualquer tipo de óleo. Então, se você tem dúvida qual é o nome do óleo, como que eu posso direcionar, também tenho no meu feed explicações, uma live completa a respeito disso. Só você voltar lá que você vai conseguir entender. Tá? Então, nós precisamos restringir os óleos vegetais no preparo dos alimentos, né? Fazer uma substituição dele. E também os alimentos que são industrializados, que levam o óleo vegetal na sua composição. E o outro alimento é as bebidas alcoólicas. Então, nós precisamos reduzir a bebida alcoólica também, porque ela faz o aumento do triglicerídeo e o colesterol. Então, 3. Açúcar, óleos vegetais, bebida alcoólica. E aí você não vai estar fazendo uma dieta, você vai estar restringindo aquele alimento que está te trazendo um malefício, assim como na intolerância ou na alergia. Então você reduz a esses alimentos ou faz substituição inteligente, né? Que a gente chama trocas inteligentes. Por exemplo, eu posso usar no lugar do açúcar, eu posso me acostumar com o paladar, ou, por exemplo, fazer um bolo, ao invés de usar açúcar, usar uma fruta mais doce, que eu consiga ter o sabor doce. No lugar do óleo vegetal, usar um azeite, usar uma outra gordura boa, né? E a bebida alcoólica está evitando. Então, isso é uma restrição que você vai adequar, vai ajudar a normalizar a sua taxa de triglicerídeo e colesterol, que é um problema de saúde, assim como a doença celíaca, a intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite de vaca. Então, o seu organismo te deu um sinal, a sua taxa aumentou. Então, você precisa de fazer essa restrição para que ela possa reduzir e voltar à normalidade. E depois, o que eu faço? Depois você vai ter que ter uma alimentação equilibrada para que você possa manter as suas taxas normais, né? Então, essa adequação também é necessária. Então, eu queria fechar com vocês aqui falando sobre um estudo que foi realizado na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a USP, né? Constataram que as práticas de dieta restritiva aumentaram as chances de apresentar comportamentos de risco para transtornos alimentares em 17,26 vezes no sexo masculino. Então, quando o homem faz uma dieta restritiva sem acompanhamento, ele tem 17,26 vezes a mais de chance de apresentar qualquer tipo de transtorno alimentar, compulsão ou qualquer problema, problemas psicológicos ligados à alimentação. O homem é 17,26 vezes a mais. Então, todas as vezes que um homem pratica uma dieta restritiva, ele está tendo essa porcentagem elevada. A mulher em 12,82 vezes no sexo, né, na mulher, o sexo feminino, esse risco desse transtorno. Então, cada vez que a mulher pratica uma alimentação restritiva, ela está aumentando o risco de ter um transtorno alimentar.
de ter um problema psicológico. Isso foi um estudo feito pela USP, gente. Então, olha o risco da gente não ter esse acompanhamento com uma alimentação, né? Com um profissional que vai te dar todo esse suporte, fazer todos esses cálculos. Não é simplesmente uma dietinha, mas adequar para você. Então, fica aí para vocês um alerta, né? Então, se alimente bem, tenha equilíbrio. Nenhuma nutricionista que você vai fazer um tratamento, ela vai te passar uma dieta de 600 calorias, de 500 calorias, ou uma dieta da lua, dieta seja de onde for. Ela vai olhar todos esses parâmetros, todas essas tabelas, essas recomendações, para que possa adequar para você. Então, se você está em dúvida, se você precisa de ter um acompanhamento, procure um profissional. Mas não esteja aí nessa chance de provocar, além do problema que você já está, ainda ter um outro transtorno que você vai ter que cuidar depois. Procurar não só um nutricionista, mas um psicólogo, um outro terapeuta para te ajudar. E você vai ter mais de um problema, né? Fora todos os outros problemas que eu coloquei com você que vai acontecer, tá? Então é um alerta. Tome cuidado, gente. Falar que está de dieta não é bonitinho, não é moda, não. É risco à sua saúde. Então, fazer dietas restritivas não vai reduzir taxa de triglicerídeo e de colesterol, a não ser que você reduza esses 3 alimentos e o restante da sua alimentação seja bem variada e saudável. Aí você está pelo caminho certo. Do contrário, você pode aumentar ainda mais as suas taxas, né? Então, gostaria de agradecer a presença de cada uma das pessoas que esteve aqui hoje. Então, eu normalmente faço a live na quinta e na terça, mas nessa semana eu não consegui fazer, então vamos abrir no domingo para não deixar passar, né? Porque também precisamos de uma rotina. Então, estou fazendo hoje, não fiz alerta, mas estou cumprindo aí, tentando fazer a minha agenda. Obrigada pela presença de vocês, né? Obrigada também pelas pessoas que estão no YouTube, pela presença de cada um, né? Então, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, compartilhe, marque um amigo, né? Tem muita gente precisando disso, de repente você compartilhando ou marcando alguém, um amigo aqui, você pode fazer toda a diferença na vida dele. Né? Então, eu sou grata por você estar aqui hoje, por você ter assistido esse vídeo. Muito obrigada. Então, tenhamos todos uma boa noite, né? E fiquem com Deus. Até mais.